Olá, sejam bem-vindos na sala. Mais uma vez estamos aqui para aprender um pouquinho mais sobre a Palavra de Deus, né, Andresa? É isso aí, seja Deus bem-vindo. esteja nos abençoando. Pega a sua Bíblia, pega o seu papel, sua anotação, sua caneta, né? Vamos juntos aprender um pouco mais do que Deus tem para nós. É isso aí, faça desse momento especial de estudo, de meditação na Palavra de Deus aqui junto com a gente na nossa sala. Você é sempre muito bem-vindo aqui, toda semana estaremos aqui juntos. E hoje nós vamos entrar no capítulo 25 do livro de Gênesis. Olha quantas coisas nós já aprendemos aqui com a vida de Abraão, né? Que tem sido os últimos aqui que temos feito. Quantas coisas o Senhor tem nos ensinado, quantas coisas nós lemos aqui, estudamos, meditamos e podemos parar e olhar para a nossa vida, né? E ver aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus quer de nós, como Deus quer que nós sejamos, como Deus espera das nossas atitudes, né? Como a gente aprende lendo as Sagradas Escrituras. E agora aqui nós acabamos de passar pelo relato do casamento de Isaac, né? Nós vamos entrar aqui agora realmente na transição, né? Desse patriarcado de Abraão para Isaac. E um dado bem interessante aqui, né, sobre a vida de Abraão, né? Aos 75 anos esse homem foi chamado por Deus, ele sai da sua parentela, obedece à voz do Senhor, vai para uma terra desconhecida. Aos 86 anos ele nasce o filho com a serva Agar, Ismael, quando ele já tinha 86 anos. Aos 100 anos o filho da promessa nasce, né? Ele aguarda 25 anos para que a promessa se cumpra ali do nascimento do seu herdeiro, do filho da promessa, aquele que Deus prometeu para ele, né? Aos 137 anos ele perde a sua companheira querida, amada da sua vida, né? Sara morreu quando Abraão tinha 137 anos, e aos 140 anos agora ele casa o filho Isaac, né? A gente viu toda aquela história, todo o cuidado de Abraão, né? Com os detalhes, a né? Escolha de quem iria fazer isso, o cuidado dele, de onde viria essa mulher, quem seria, né? O cuidado do servo, a dependência de Deus que eles tinham. Isso nos ensina muitas coisas, né? E a narrativa do capítulo 22 terminou, então, com o casamento de Isaac. E Rebeca. E agora nós vamos entrar aqui, eu vou ler aqui esses primeiros versos aqui, para a gente dar sequência aqui, tá? Posso ler? Bem, pode ler. Então vamos lá. Gênesis 25. Abraão casou com outra mulher que se chamava Quetura. Ela deu à luz a Ginrã, Jaxã, Medã, Midian, Isabaque e Sua. Jaxã gerou a Seba e a Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim, Leomim. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos eles foram filhos de Quetura. Muito interessante nós entendermos aqui que agora, né, depois do casamento de Isaac, Abraão então se casa com essa mulher. Na verdade, a Bíblia não é muito clara quanto ao status de Quetura na vida de Abraão, né? Tem versões ou em textos diferentes diz que ele se casou, outro chama ela de esposa, outro chama de concubina, mas acho que é um tanto quanto irrelevante isso aí, né, para a história aqui. E assim como Ismael deu origem ao povo ismaelita, esses filhos aqui, esses nomes bonitos que a gente leu aqui agora, eles também dão origem aos povos árabes, né, Larry? O povo árabe é composto de várias nações, né? Várias tribos no momento aqui. Hoje são várias nações que compõem o povo
árabe. E os filhos de Abraão com Quetura também dão origem a várias dessas tribos que hoje são conhecidas como o povo árabe, né? Às vezes a gente vê tantos nomes e tal e a gente não consegue compreender, mas mais para frente a gente vai saber sobre isso e vai entender um pouco mais o que é esses nomes todos aí, os filhos da Quetura com Abraão. E é importante a gente conhecer porque nós vamos ouvir falar desses povos no decorrer do relato bíblico aqui, né? Por exemplo, aqui entre esses nomes aqui de todos esses filhos, nós temos aqui o Midian, que é um dos que nós vamos ver mais falar na Bíblia, né? Que são os midianitas, né? É o povo que vai ali, que vai guerrear contra o povo de Israel. Nós vamos ter muitas coisas acontecendo, falando desses povos. E algo que eu acho muito fantástico aqui é que isso faz parte da promessa que Deus havia feito a Abraão. Lembra-se lá no capítulo 12 ainda, quando Deus faz a promessa a Abraão, e ele diz que ele seria pai de muitas nações. Às vezes a gente pensa que de Abraão veio só a Israel, né? A nação escolhida, o povo escolhido por Deus, descendente santo. É verdade. Mas não, a promessa era que de Abraão viriam muitas nações. E a gente está vendo aqui se cumprir isso, e como a gente já conhece outras histórias não era uma nação só, bíblicas, né? Não eram muitas a gente nações. Vai ver falar desses povos aqui muitas vezes aqui na narrativa bíblica. Então, como Deus ele cumpre, né, as suas promessas, né? Eu acho assim, eu fico imaginando comigo assim, Moisés escrevendo essas coisas para o povo ali. A gente nunca pode tirar em mente os primeiros leitores, né? Sim. O público primeiro de Moisés ali era o povo que estava saindo do deserto e agora pronto para entrar na terra prometida. E Moisés com esses detalhes aqui, que às vezes a gente lê e pensa, poxa, mas para que falar todos esses nomes? Para que falar essas coisas? Ele está mostrando, olha aqui como Deus cumpre o que ele fala. Cumpre. Né? Cada coisa em detalhes, Deus tem riqueza de detalhes nas coisas, como ele vai cumprindo toda a sua palavra. Verdade. Posso continuar aqui? Seguimos lá no 5. Vou dar o 5 e o 6 então para nós. Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, Abraão deu presentes, e ainda em vida o separou de seu filho Isaque, enviando para a terra do Oriente. Sabe, Andresa, que aqui me chama muito a atenção uma coisa que... Quantas brigas nós vemos nas famílias hoje, né, na distribuição dos bens. Olha só como nós aprendemos com a Bíblia, né? Como nós aprendemos com a palavra de Deus. O que ele fez? Ele já separou tudo e organizou tudo entre os filhos. Sim. Ele não esperou que ele morresse para depois eles entrarem em brigas e desavenças que nós vemos em famílias aí. Gente, quem de vocês que estão assistindo, ou nós, eu conheço, nós entre famílias inclusive, Sim. que brigam e ficam inimigos pro resto da vida por problemas de bens. Olha só que exemplo ele fez aqui. O Abraão pegou e já determinou, olha, Isaque, isso é para você, né? O resto dos filhos, olha, vai ser assim, 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 assim como determina. Toma todo mundo aqui, já dividiu, você vai para lá, você vai para cá. Quer dizer, ele fez todo o processo. Como eu achei assim, quando eu estava lendo, eu lembrei, né? O meu pai, por exemplo, ele dividiu. Antes de ele ir, ainda não foi, né? Mas antes de tudo ele já fez o inventário, ele falou, organizou, disse, ó, cada um tem a sua parte aqui, acabou. Eu acho isso bíblico. Se nós, nos dias de hoje, seguíssemos esse cuidado com os detalhes das coisas, né, não teríamos problemas. Então eu vejo como um detalhe muito, muito especial. E mais uma vez aqui a gente, além dessa questão material das coisas, a gente vê o cuidado, como a gente viu o cuidado de Abraão ali no buscar a esposa para o seu filho, esse mesmo cuidado aqui com a promessa de Deus, né? Ele tem em mente, ele sabe que o filho da promessa é Isaque, que o herdeiro é Isaque. Então ele separa esses filhos, né? Ele não é negligente com os outros filhos de maneira alguma, mas ele sabe que a herança pertence a Isaque, que aquele que vai dar continuidade é Isaque, né? E essa herança que se estende a nós,
a você que está nos vendo agora, através da vida de Isaac, que nós que somos o descendente espiritual, né, nos traz muitas coisas, né? Olha quantas coisas aqui a gente pode apontar aqui, né? O testemunho claro da salvação de Abraão pela fé, né? Quando Deus diz lá para ele que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Isso é herança que nós recebemos, né? O exemplo de uma vida fiel, de uma vida aos pés do Senhor, uma vida que muitas vezes errou, sim, que muitas vezes falhou, mas que se arrependeu, mas que aprendeu com seus erros, que teve uma mudança de atitude, né? A nação judaica, a herança que nós recebemos, né? Daí nós não podemos negar isso. É um povo escolhido por Deus, né? Não só espiritualmente falando, mas há uma promessa de Deus a essa nação judaica, né? E o Salvador, né? Se você ler lá Mateus 1, começa lá falando de Jesus, né? De ser filho de Davi, filho de Abraão, o nosso Salvador que vem dali, né? E como é interessante que Paulo, quando escreve lá os Gálatas, ele vai dizer assim que Ismael nasceu escravo e Isaac nasceu livre, né? Nós somos dessa descendência espiritual, é por isso que todos nós que estamos em Cristo, nós compartilhamos de todas as bênçãos do Espírito em Cristo. É o que Paulo nos fala lá em Efésios 1. Depois, leia esses textos que a gente vai falando aqui fica meio corrido para a gente fazer por causa do tempo, mas leia, são coisas muito importantes, verdades. A Bíblia, ela nunca se contradiz, sempre um texto está explicando o outro, sempre um texto está trazendo mais clareza sobre o outro. Então, anota isso aí e vai lendo esses textos. E para mim, aquilo ali até aqui é a parte mais importante, né? O que fica no meu coração, assim, a parte mais importante do legado de Isaac, da herança de Isaac, não são as riquezas espirituais, não as materiais que ele estava herdando, né? Mas as riquezas espirituais que nos alcançam até hoje, né? Como é grande você ver a fidelidade de Deus, o cuidado de Deus em todos esses detalhes. Exatamente. Eu vou ler o 7 aqui, então, para nós. Os dias da vida de Abraão foram 175 anos. Abraão viveu 175 anos, gente. Ele teve a oportunidade de passar um século na presença de Deus. Um século. Pensa quanta coisa esse homem viveu, né? Ele teve uma velhice boa, né? Nós vamos ver aqui no verso 8, mas você pensa uma pessoa que viveu 100 anos na presença do Senhor, e quantas vezes, Larry, muitas vezes nós pensamos no extraordinário, né? Sabe, cada visão que esse homem teve, o anjo do Senhor vinha e falava, e tudo que aconteceu, a história do sacrifício de Isaac, o milagre do nascimento de Isaac, tantos livramentos, tantas coisas extraordinárias que Deus fez. Mas se você for pontuar cada uma delas dentro de 100 anos, elas foram, em termos de número, poucas. Sim. Né? Mas esse homem, ele viveu na sua vida ordinária, no seu corriqueiro, no seu dia a dia, na presença de Deus, né? E André está falando, não pode esquecer, que como ele morreu com 175, né? Ele foi chamado com 75, ou seja, vamos dizer assim, ele se converteu, né? No nosso palavra, ele se converteu com 75 e viveu mais 100 na presença do Pai. Isso, né? Aí. Que maravilha. E como assim, a velhice, ela é boa quando nós andamos no caminho do Senhor. Provérbios 16:3 vai dizer assim: coroa de honra são as cãs, quando se acham no caminho da justiça. A velhice, eu tenho uma frase do Billy Graham, porque às vezes a gente acha assim, velhice, a pessoa já está velha, mas a velhice, o Billy Graham diz assim, que a velhice não é para os fracos. E eu gosto muito de uma frase também do Hernandes, que ele diz assim, que a velhice é um tempo oportuno para compartilhar com as futuras gerações os preceitos divinos. Quantas coisas as pessoas mais velhas podem nos ensinar. Eu fico pensando, esses filhos todos aqui, até Isaac, Quetura, todas essas pessoas que viviam ali sobre o comando, né, sobre a autoridade de Abraão, quantas coisas elas
tinham a aprender, né? Pensa que delícia sentar. A minha imaginação viaja, né? Eu fico pensando assim, senta na frente da tenda ali, vai bater um papo com esse homem. Pensa que delícia. Um foguinho ali conversando com eles. Imagina só o que eles aprendiam ali. Então você que às vezes se acha, olha, eu já estou velho. Não, é você que tem mais experiência. É você que tem coisas mais profundas a ensinar aqueles que são mais novos, né? Todos que somos mais velhos podemos ter algo para ensinar da nossa vida, do nosso caminhar com o Senhor. Deus, sempre temos. Eu vou ler o 8 aqui então. Abraão, vou ler o 7 de novo só para dar continuidade aqui. Os dias da vida de Abraão foram 175 anos. Abraão expirou e morreu após uma longa velhice e foi reunido ao seu povo. Que interessante essa frase, né? Ele usa três palavras, né? Expirou, morreu e foi reunido ao seu povo. 3 coisas para dizer que ele morreu. Ele morreu. Ele morre, né? Mesmo tendo sido o pai da fé, né? Tudo que Abraão foi, o homem escolhido ali de Deus, ele morre, gente. A gente morre. Todos nós vamos morrer. Vai chegar o nosso dia. Mas o interessante é como que foi a morte dele, né? Ele estava lá deitadinho, tranquilo. Calma, com certeza foi algo muito calmo, né? Na presença de Deus, né? Morreu na boa velhice, como diz a frase, né? Ou seja, é um servo de Deus, né? É o resultado de um servo de Deus. Na paz, sabendo que nessa época não se sabia exatamente como é que seria, né? Ainda, mas seguramente ele estava em paz com Deus, sabendo que tinha cumprido todos os objetivos. Cumpriu, né? Que Deus passou. A sua carreira. Completou a carreira dele, né? É isso aí. É verdade. E é interessante aqui a gente até dizer, a gente vai continuar o relato aqui, e ele não está numa ordem cronológica, né? Moisés mostra que primeiro a morte de Abraão e depois nós vamos ver aqui os descendentes de Isaac, e pela idade que Abraão morreu, nós sabemos que ele viu os filhos de Isaac e Rebeca nascerem, né? Então foi um vô que cuidou lá, deu umas chineladas, de repente, Isaú e Jacó ali, cuidou deles. Então, assim, aquilo que a gente estava falando, né? Nem sempre a nossa vida vai ser de coisas, uau, olha o que Deus fez, olha como aconteceu. É no ordinário, é no dia a dia, é no corriqueiro, né? O último fato aqui, que é mencionado sobre a vida de Abraão foi quando ele manda o servo buscar todas aquelas coisas. Depois você não vai ver mais Abraão fazer nada, que Moisés contar nada. Então ele viveu ali, cuidou dos seus netos, viu seus netos, continuou orientando o seu filho. Ensinando seguramente. Né? É no dia a dia. A maior diferença que ele faz na vida das pessoas não é no extraordinário, mas no ordinário do seu dia. Quantas coisas aconteceram que não está aqui relatado, que ele deve ter contado para esses netos. Sim, né? Pensa. Imagina só o que passaram ali juntos, né? Eu gostaria de pegar uma máquina do tempo, voltar e sentar naquela fogueira. Sentar lá e conversar com Abraão, né? Para escutar o que ele tinha para contar. Pensa que gostoso. Vamos dar continuidade aqui então. Verso 9. Os filhos dele, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Maquipela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, em frente a Manre. O campo que Abraão havia comprado dos filhos de Et. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele. Isaque morava perto de Beer-lahai. Então aqui a história da redenção, o plano de salvação, de redenção do nosso Deus, ele continua agora através da pessoa de Isaque. E o texto aqui, o verso 11, vai nos dizer que Deus abençoa Isaque e ele segue morando ali no mesmo lugar. Lembra-se que era o lugar onde ele estava quando ele se casou, quando Rebeca chega ali, ele segue morando no mesmo lugar. Então todos esses detalhes, né, vai nos mostrando. Lembra quando a gente falou da importância que era Abraão estar comprando aquela terra para sepultar a sua esposa, né? Agora nesse mesmo lugar ele vai ser sepultado. A gente sabe que junto lá na frente o filho Isaque vai ser sepultado lá, a Rebeca, Lia, Jacó, né? Tantos outros vão estar ali nesse lugar.
o cuidado, né? Aquilo que o Larry estava falando, o cuidado que a gente tem que ter. Nada da nossa vida a gente pode levar como algo sem importância, sem, né? Cada minuto da nossa vida, cada passo da nossa vida é importante. São oportunidades que Deus nos dá para fazermos a coisa certa. Um detalhe ali que o irmão dele estava junto, né? No sepultamento do pai. Ele vem para sepultar o pai. Junto, né? E agora nós vamos ver a descendência desse irmão de Ismael. Vamos ver o que o texto nos fala aqui. São essas as gerações, verso 12, gente. São essas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. Estes são os nomes dos filhos de Ismael por ordem de nascimento. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abdeel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Tema, Getur, Nafis e Quedimá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas aldeias e pelos seus acampamentos. 12 príncipes de povos. E os anos de vida de Ismael foram 137, e morreu e foi reunido ao seu povo. Os filhos de Ismael habitaram desde Avilá até Sur, nas imediações do Egito, no caminho para a Síria, e ele se estabeleceu diante de todos os seus irmãos. Nós podemos nos lembrar que lá no capítulo 16, quando Agar é expulsa por Sara e ela tá lá no deserto, Deus havia dito a Agar, lembra dessa promessa que Deus fez a Agar, de que Ismael teria uma grande descendência, né? E agora nós estamos vendo aqui se cumprindo. Comprovando a descendência Cuidado dele. de Moisés está mostrando para eles, olha, Deus cumpre o que fala. Ele mostrou quando ele prometeu e agora está mostrando quando ele está cumprindo as suas promessas. Aquilo que ele tinha dito. E lembra que na continuidade dessa promessa, ele fala ali que ele seria uma fera indomável, né? Que ele lutaria com todos. E a gente sabe, pelo decorrer da história, que as tribos de Ismael guerrearam contra todas as tribos que eles toparam no caminho da vida ali. Eles guerrearam contra eles, né? Como está escrito lá no capítulo 16 do livro de Gênesis. Então, Deus cumpre as suas promessas, não somente na vida daquele que ele escolheu para que a sua promessa se cumprisse, né? O Senhor Jesus viesse, mas toda a promessa que Deus faz, Ele cumpre, seja para quem for. Toda promessa que Deus te der, anota num papelzinho, anota num caderninho, porque tenha certeza que Ele vai cumprir. A promessa que Deus dá, Ele cumpre. Eu costumo dizer muitas vezes, nós não anotamos, né? E você pode ver que passa o tempo, dali um tempo acontece aquilo que Deus prometeu lá atrás, e aí Deus faz você se lembrar novamente, olha, lá atrás eu prometi isso, agora aconteceu. Até as coisas ruins, porque Deus havia dito que ele ia viver de frente com seus irmãos, que ele ia se guerrear, e a gente tem aí essa guerra até hoje, nessa desavença. As peleias existem até hoje. Até os dias de hoje. Então, tudo que Deus diz, ele cumpre. Ele cumpre mesmo. Vou ler aqui o 19 até o 21, gente. São essas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Ele tinha 40 anos como tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padarã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele, e Rebeca, a mulher de Isaque, ficou grávida. Sabe o que eu... Tá repetindo a história aqui? Tá, repetiu a história do pai, né? Como é interessante, Andresa, as provas, as situações, porque muitas vezes, né, as pessoas têm muito assim, é como se fosse uma coisa meio popular, né? Quando você se vem para Jesus, por exemplo, que as coisas vão andar certinha, que as coisas vão andar redondinha e etc e tal. Você vê, o filho da promessa, né? Vem, Deus e agora faz sua esposa estéril. E meu Deus do céu, como é que faz, né? Mas olha o que ele fez, a primeira coisa que ele fez foi direto para Deus. Orar. Escuta, orar. Né? Daquele, sabe, chegou lá, Senhor, eu tenho a promessa, como é que é, né? Como é que vai ser?
Abre essa madre aí. E isso é muito interessante, Larry. Assim, Isaac conhecia a promessa, ele sabia que ele já era o primeiro ali da linhagem, ele conhecia a promessa, mas ele ora em si, e isso é muito importante, porque ele passa 20 anos, gente, depois ali mais pra frente nós vamos ver que ele já tinha 60 anos quando os filhos nascem, né? Então ele orou 20 anos para que a Rebeca engravidasse. E olha como é importante, ele orou em cima da promessa que Deus tinha dado a ele. Como isso é importante. Muitas vezes nós lemos lá os textos de João que diz assim, tudo aquilo que pedires, Jesus falando, tudo aquilo que pedires em meu nome eu farei. Mas o texto ele continua ali, o texto de João 16, ele vai dizer assim, até agora não pedistes em meu nome. Eu queria aproveitar esse momento aqui de dizer algo assim que a gente tem meditado muito sobre isso aqui em casa. Quando Jesus nos ensina a orar em seu nome, não é uma frase que você tem que repetir no final de cada oração. Não é isso que Jesus está dizendo para nós. Jesus está dizendo para nós fazermos algo que Ele faria. É como assim, olha, eu vou em nome do Larry fazer isso aqui. Então, eu tenho a autoridade do Larry, é o que o Larry faria. Jesus está dizendo para nós assim, ó, quando você pedir aquilo que eu pediria. Aquilo que eu pediria. Quando você pedir de acordo com o meu coração. Quando você pedir aquilo que eu, Jesus, pediria, eu, filho, e nós como filhas, como irmãs, como herdeiras aqui, que o Senhor Jesus nos faz, nós temos que ter esse coração. Deus te dá autoridade para isso. Muitas vezes nós não recebemos, porque nós não pedimos de acordo com Jesus. Não é, mais uma vez eu quero dizer assim, não é simplesmente uma frase para você colocar no final da sua oração. Agora, é saber assim, isso aqui que eu estou pedindo é o que Jesus pediria. Porque ele pediu uma resposta em cima da promessa. Ele pediu que abrisse a madre, porque Isaac está orando em cima da promessa. E ele não errou como o pai. Olha só como o erro também ajudou ele, o erro do pai ajudou ele a entender que ele não deveria arrumar uma concubina e fazer filho. Não. Ele foi aos pés do Senhor. Essa lição ele já tinha aprendido. Gente, eu sei que como o mais velho ensina o mais novo as nossas atitudes, até os nossos erros. Mas olha só, ele buscou, André, só que foi 20 anos. 20 anos orando. Quase o mesmo tempo que Abraão esperou para ter Isaac, 25 anos. Exatamente. Né? Quase que o mesmo tempo. Foi aos pés do Senhor. Esse é o grande detalhe. E olha como é interessante, né? Um dado aqui, ó. Abraão esperou 25 anos para ter Isaac. Isaac orou 20 anos para que a Rebeca pudesse engravidar. Jacó trabalhou 14 anos para poder se casar com a Raquel. José esperou 22 anos para se reencontrar com a sua família. Às vezes a gente olha para a vida dos patriarcas e fala, era tudo um sobrenatural, era anjo para lá, era anjo para cá, era a palavra de Deus ali, era milagre acontecer. Não, gente, não era muito diferente, pelo contrário, acho que eu não sei se eu ficaria 20 anos, eu não sei se eu ia orar 20 anos para eu gravar. Não é verdade? Então assim, ó, é perseverança. Quantas coisas a gente aprende aqui, né? Aprendemos muitas coisas, muitas coisas. Vai no 22 e no 23... Vou ler aqui então, 22. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse, por que isso está acontecendo comigo? Ela foi consultar ao Senhor. De novo. Foi orar. De novo. Olha aí a diferença. Olha só. Olha a diferença. Veja bem, o Isaac orou, ela engravidou. Aí ela passou com algum problema que ela achou que tinha alguma coisa diferente. O que ela fez? Foi consultar. Eu penso que essa mulher devia estar angustiadíssima, devia ter dores horríveis. Né? Imagina o que estava acontecendo. E naquela época ali, né, porque vinham os gêmeos, né? E olha a resposta de Deus para ela então. E o Senhor lhe respondeu, 2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao moço. A resposta que Deus traz para ela aqui, Larry, é um resumo.
né, do que ia acontecer com Jacó, com o povo de Israel, de como as coisas iriam acontecer ali. E a gente conhece a história, né, sabe como vai ter muita luta ali, e como é importante nós conhecermos esses fatos todos aqui, né, e como isso fala para nós da soberania de Deus. Andresa, olha só que maravilha. Primeiro, ele ora, leva 20 anos, certo? Ok, ela fica grávida. Bom, ela estava grávida, seguramente devia estar com 4, 5 meses, Você ali pensa não que se vai sabe, dar tudo certo, né? E ela vem de novo, ora, aí a resposta de Deus já é imediata. E não é uma coisa muito assim bonita, né, de se ouvir. Mas foi uma resposta imediata para ela, assim, da situação que ela estava passando. Sim. Muitas vezes Deus nos responde na hora. Pode levar 20 anos, né? Nesse caso dela, tinha que ser uma resposta imediata, porque ela estava com um problema na barriga ali, com medo, ela não sabia o que ia acontecer. Então, olha como Deus trabalha e como Deus sustenta os seus. Essa é a grande verdade, né? Ele está ali firme, ele está ali mostrando para elas, olha, o negócio é assim. Claro que ela teve uma resposta ali que seguramente ela teve essa resposta de Deus assustada. E ficou um pouco assustada com tudo isso. Não é verdade? Eu realmente ficaria. E olha que interessante, né? Aquilo que a gente estava falando da soberania de Deus aqui, né? Porque Deus deixa claro que haverá uma disputa, haverá uma luta, né? Sim. E a gente sabe que isso vai acontecer. E olha como Paulo fala sobre isso, lá em Romanos 9:11, vai dizer assim, ó: e os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para o propósito de Deus. Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que foi chamado. E Paulo está aqui mencionando o texto que tem lá em Malaquias. Você que acha que Malaquias fala só de dízimo e oferta, não é bem assim. Nós vamos ter a oportunidade de estudar esse livro aqui. Mas olha o que diz lá, Malaquias 1:3 diz assim: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei a Jacó e desprezei a Esaú. Esses textos nos remetem a como a soberania de Deus. Deus escolhe quem Ele quer, Ele faz da maneira que Ele quer, por que Ele quer. Não adianta nós tentarmos entender esse tipo de coisa, não vamos porque é a entender. soberania de Deus, né? E nós temos que nos debruçar nisso, nos prostrar diante da soberania de Deus. E Ele sabe todas as coisas. E no decorrer da história aqui nós vamos ver acontecer coisas aqui, né? Os descendentes de Esaú, o povo de Edom, os edomitas, eles são inimigos do povo de Israel. Várias lutas são travadas e somente séculos depois, lá com Davi, é que Davi o subjuga, né? Foram séculos de batalhas e de luta ali. Então, por isso que a gente diz que essa resposta de Deus ali no verso 23, né? Que eles lutariam, que o mais novo dominaria o mais velho. É um resumo dessa história. Mas isso fala para nós muito sobre, para mim é o que mais fala aqui, é a soberania de Deus. Soberania de Deus. Né? Não é por mérito, não é porque Ele sabe o que você vai fazer lá na frente. Se nós olharmos para a vida de Jacó, quem o texto ali diz que ele amou, Jacó fez tantas coisas erradas, alianças erradas, enganações, tantas outras coisas, né? É que nada é sobre nós, né? Existe um projeto, um plano profundo de Deus e tudo tem que se voltar para isso. Então, em momento algum, pense que você é escolhido, que o Senhor te separou porque você merece alguma coisa. É graça e misericórdia, é a soberania de Deus em todo o tempo. Amém. Se preparem aí, que a semana que vem nós vamos ter o nascimento de Esaú e Jacó. Ver essas duas ferinhas. Se preparem, porque tem maravilhas de revelações para nós sobre essa palavra. É isso aí. Então vamos estar meditando nisso aqui, né? Pensando, Deus me chamou, Deus me escolheu. O
que Deus quer comigo, Que o que Deus Deus quer espera de mim, por que isso, né? O que eu tenho que fazer, como eu tenho andado como esses homens aqui, como os patriarcas nos ensinaram, né? Que a nossa vida possa ser pautada naquilo que Deus quer de nós. Amém. Amém. Vem para a sala. Esperamos você pra daqui a semana que vem. Vem para a sala.